Graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui nesta madrugada, nessa vigília de oração. Porque devemos, meus irmãos, combater o bom combate da fé. A Bíblia diz que quando chorava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. A Bíblia diz, meus irmãos, se dois de vós concordares acerca de que coisa aqui na terra será também ligado no céu. O próprio Senhor Jesus, nosso maior modelo de oração. A Bíblia diz lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, que ainda é escuro, ele saía, ia para um lugar deserto e ali orava. Se nós examinarmos as Escrituras, onde o Senhor Jesus ia, ele operava maravilha. Ele atraía as multidões, ali o cego enxergava, o mudo falava, o paralítico andava, o leproso era curado, o deprimido recebia a cura, os lunáticos. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele não mudou. Ele é o mesmo hoje, ontem, amanhã, eternamente. O mesmo Deus que operava no passado, ele opera hoje. Mas se também dava a Escritura, porque Jesus realizava tantos milagres. Porque o tempo maior dele está com o Pai. Ele vivia nos montes. Ele vivia só com o Pai. Tantas vezes você lê lá no livro de João, capítulo 7, 33, diz assim: e cada um foi para a sua casa. Você prossegue lendo o texto bíblico. Lá em João, capítulo 8, versículo 1, diz assim: mas Jesus foi para o monte. Em outras palavras, cada um foi para a sua zona de conforto. Cada um foi para a sua casa. Mas Jesus não foi para casa. Ele foi para o monte. Ele ficou a noite toda em oração. E a Bíblia diz, bem cedinho, ele estava no templo e todo o povo estava esperando. Cambalai, xiriei, sicribás, delabai, assuri, antras. E a Bíblia diz, meus irmãos, se examinar as Escrituras, o Senhor Jesus ficou a noite toda no monte, e quando desceu do monte, escolheu 12 para estar com ele. Em outras palavras, primeiro nós vencemos espiritualmente no mundo celestial. Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, devemos combater o bom combate da fé. A Bíblia diz que Daniel estava orando, mas o anjo falou: Daniel, por causa das tuas palavras eu vim, porque havia uma batalha espiritual, havia ali um demônio que estava impedindo a sua bênção, e ali foi o anjo, arcanjo, e lutou com aquele outro anjo, aqui estava prendendo a bênção de Daniel. Mas o anjo falou: Daniel, por causa das tuas palavras eu vim. Outras palavras, quando você começa a invocar o poder de Deus, quando você entra em intercessão, nas vigílias, pelas madrugadas, quando você abre um jejum, quando você volta para as Escrituras, aqui está sendo atado, é desatado na sua vida, seja na sua família, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, no seu ministério. Porque eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso na minha vida. Minha esposa, ela tem uma enfermidade incurável, pela medicina, humanamente falando, ela não tinha cura. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, fez 20 anos que ela foi curada, foi arrancado aquele espírito de enfermidade. Por isso, meus irmãos, eu creio no poder de oração, eu creio no poder da intercessão. Duvide as suas dúvidas, mas não duvide a palavra de Deus. Confessa a palavra, profetiza,
chama a existência aquilo que não existe, como já existisse. Lá no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, diz assim, que a saber que o Deus que vivifica os mortos, Ele chama a existência as coisas que não existem como já existisse. Você lê lá em Romanos, capítulo 4, 17, você pode ler todo o texto de Romanos, capítulo 4, ali vai falar sobre Abraão. Abraão não enfraqueceu na fé, pelo contrário, ele lutou contra a esperança. A Bíblia diz que Abraão já estava com a idade avançada, ele com 100 anos e Sara com 90. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que ele creu contra a esperança. Ele creu na promessa de Deus porque ele acreditou que Deus era poderoso para realizar um milagre na vida dele. E Abraão, quando ele saiu da terra dele, ele esperou 25 anos. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Abraão, ele acreditou. Fé é crer. Aquilo que não existe como já existisse. Às vezes você olha para a sua condição, para a sua situação, você diz, não tem condição, não tem jeito. Mas quando você olha pelos olhos da fé, você chama a existência as coisas que não existem como já existissem. Por isso começa a profetizar, começa a falar assim, não, a minha família pertence ao Senhor, a minha família está no altar de Deus, eu sou próspero, eu vou crescer, eu vou prosperar. Eu vou crescer no ministério, na vida espiritual. Começa a profetizar a palavra. À medida que você começa a profetizar, à medida que você começa a citar a palavra de fé, você atrai a unção de Deus. Você atrai a glória de Deus. E a unção, ela quebra todo o jugo. A Bíblia diz lá em Isaías 45, versículo 2, eis que irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de ferro e as trancas de bronze. Por isso deixa esta palavra no teu coração. Deus te abençoe poderosamente, com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Forte abraço, seu amigo da fé, Elias Fraga, aqui do estado de Minas Gerais.